Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre de Jesus nos fortaleça, nos abençoe e que nos conceda, em nome de Deus, a sua paz. Esse é um momento muito especial de nossas vidas, porque nos encontramos exatamente no ponto máximo da nossa experiência carnal. Alguns erros ainda persistem em nossas vidas. Alguns itens que precisamos vencer ainda persistem de forma retilínea, perturbando-nos, causando-nos sofrimento, muitas das vezes lágrimas, e muitas das vezes transportando essa dor, esse sofrimento para o coração de nosso próximo. Quantos atos chegam na nossa lembrança atual e hora que a nossa consciência espiritual de alguma forma descerra aquelas imagens grosseiras ligadas muito mais aos animais do que propriamente ao reino nominal. Heranças do instinto de conservação que ainda persevera de alguma forma em nossas vidas. A doutrina espírita é uma luz espiritual para cada um de nós, porque passa-nos a refletir na nossa vida diária. A partir do momento que essa luz chega em nosso raciocínio, não dá mais para nós dizermos que não sabíamos, porque houve advertências espirituais notórias para que pudéssemos compreender a mensagem divina. Moisés, enquanto estava na terra, ele deixou uma lei para seu povo, dizendo assim: olho por olho e dente por dente. Em outras palavras, se alguém te fizer um mal, corresponda ao mal na mesma intensidade, na mesma força. Aí um pouco depois, vem um sujeito que resolveu mudar. E esse sujeito nada mais era do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve o atrevimento de mostrar para nós que existia um desafio maior. Aí ele deixou em Mateus, diz assim para nós: eu vim cumprir a lei mosaica, no entanto, todavia, eu porém vos digo, eu que tenho autoridade moral sobre todos que estão encarnados e desencarnados atrelados à terra, eu porém vos digo, amarás o teu próximo. E, para piorar mais ainda, ele diz, amarás o teu inimigo. Aí nesse momento, que nós sabemos que estamos num momento espiritual muito complicado, conhecendo a extensão dos nossos erros, conhecendo a nossa pequenez espiritual, nós nos observamos e nos perguntamos assim: será que eu devo amar aquele indivíduo que me traiu? Aquele indivíduo que me espoliou de alguma forma, seja em âmbito financeiro ou em âmbito moral? Amar aquela criatura que me agrediu? Mas essa era a proposta do Cristo. Então o que ele fez? Ele exemplificou. Ele mostrou para nós que era possível termos o mesmo comportamento que ele teve, mas a nível de futuro espiritual. É claro que Jesus sabia que naquele presente momento estávamos impossibilitados de amar aqueles que nos detestam, ou daqueles que nos prejudicaram de alguma forma. Ele sabia que naquele exato momento espiritual tínhamos dificuldade de perdoar, mas ele apontava uma seta para o futuro. Ele dizia para nós que a nossa criação, a nossa centelha divina está em nós, que nós deveríamos procurar abandonar aquela roupa do homem velho e renascer para o homem do Evangelho, como Jesus nos orientou, em dizendo para nós assim: para que torneis filho do vosso Pai, porque Ele faz nascer o sol sobre o bom e sobre o mal,
e vir chuva sobre o justo e sobre o injusto. Então Jesus nesse momento diz: olha para o teu Pai, olha o exemplo maior de Deus, porque quando a gente sai num dia de sol, aquele sol escolhe o bom e o mal ou atinge a todos? O que vocês acham? Alguém consegue se esconder do sol? Todos recebem o benefício das benesses divinas, o bom e o mal. E Jesus vai mais adiante para complicar mais a questão, dizendo assim através de São Mateus: porque se amardes somente aqueles que te amam, que recompensa tereis? Os pagãos também não fazem? Ele considerou aquela pessoa de má vida e considerou nós. Aí ele diz para nós assim: nós que conhecemos o Evangelho, como seremos identificados com essa centelha divina? Agindo diferente. Então eu não posso conceber um espírita com todo o manancial de conhecimento espiritual que depõe em suas mãos, levantar os olhos ao céu e dizer que não perdoa. Ele pode dizer para nós assim: eu não esqueço, tudo muito bem, porque nós temos memória, nós não vamos esquecer do fato ocorrido, mas o perdão é divino. Diz um espírito amigo no Evangelho segundo a visão espírita, ele diz assim para nós: eu não posso me deter nessa informação de que um membro da família espírita volte a não ser para perdoar. Então ele, em outras palavras, queria dizer para nós que ele não concebia essa possibilidade. Mas de vez em quando, meus queridos irmãos, quando Kardec apresenta o espírita, ele diz para nós assim: existe o espírita imperfeito, o espírita mediano e o espírita que consegue colocar em prática o ensinamento. Mas o espírita imperfeito, ele ainda não consegue se subjugar à matéria. Todas as sensações ainda lhe dominam de alguma sorte. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes de diferente dos pagãos? Em Lucas, acrescenta um pouquinho mais quando ele diz assim: se amais somente aqueles que vos amam. Aí a gente lembra-se da nossa esposa, dos nossos amigos, dos nossos entes, pessoas que nos tocam aos sentimentos. É fácil amar essas pessoas? Apesar de todas as diversidades, diferenças sociais de cada uma, é fácil. Mas o complicado é amar aquela pessoa que pensa diferente de nós. É complicado aceitar aquela criatura que tudo que eu falo, ela fala ao contrário. Ou ele fala ao contrário. Se fizerdes o bem àquelas pessoas que só te fazem o bem, que recompensa tereis? Aí vai mais adiante dizendo assim: se emprestais somente àqueles que vão lhe retribuir, que recompensa tereis? Aí nós vemos de vez em quando algumas pessoas dizendo assim: eu vou emprestar para o sujeito, mas ai se ele não me devolver. E se me devolver, vai ter que devolver com juros e correção monetária. Aí nesse momento nós estamos esquecendo do Evangelho e cobrando os nossos companheiros e irmãos de jornada humana reiteradamente. Se emprestais àquele que esperai receber, qual a vossa recompensa? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar receber recompensa nenhuma. A partir do momento que a gente coloca uma vírgula, a nossa caridade foi embora. A partir do momento que eu digo, eu te ajudo, se, aí eu condiciono a caridade. Mas essa caridade não é a caridade ofertada por Jesus para todos nós. Em todos os momentos da vida,
me aparece uma oportunidade de fazer o bem, eu condicionar esse bem a algum fato, a caridade se esvai. Porque Jesus fez tudo por nós por amor. Ele não pediu nada para nós, simplesmente amou, em toda a sua capacidade de amar, a tal ponto de nos perdoar os erros grosseiros que cometemos para com Ele. Porque a gente se volta contra o Evangelho reiteradas vezes. Quantas vezes que nós nos pegamos falando mal, criticando, roubando a paz alheia, roubando o tempo de nossos irmãos, roubando recursos financeiros, de alguma forma ludibriando situações para ter algum benefício. E tem um amigo espiritual que diz assim para nós: muitas vezes, quando nós ganhamos como homem, perdemos como espírito. E muitas vezes perdemos como espírito, mas ganhamos como homem. E aí a gente deve se preocupar, porque a verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é no mundo espiritual. Essa é uma cópia imperfeita do que temos na vida espírita ou espiritual. Então Jesus deixou todo esse contexto para nós. É claro que sabendo que oportunamente nós não teríamos condições de executar, mas deu um capital de conhecimento para cada um de nós, que é impossível a gente dizer que não sabia. A hora que a doença chega, é porque a gente não escutou o amor. Quando o amor não é escutado por nós, chega a dor. E a dor é engraçado que ela não bate na porta, ela entra com o nosso consentimento ou não. É um problema familiar, é uma doença que chega, é uma dificuldade de um desemprego. São problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que vem em formato de dor. E aí nós nos queixamos de Deus, achamos que somos esquecidos da espiritualidade maior, mas é nesses momentos que eles conclamam a ajuda espiritual em favor de todos nós. Então diz, para a gente refletir, amar o próximo é praticar a caridade. A gente fala tanto de caridade. E existe lá no Livro dos Espíritos, só para a gente continuar, um desafio que Kardec propõe aos Espíritos quando questiona assim: como Jesus entendia a caridade? Não é como Cida entendia a caridade, é como Jesus. Aos Espíritos respondem: benevolência, e no meio da frase está escrito perdão. Perdão das ofensas. Benevolência, ser bom, perdão das ofensas e misericórdia para com todos. Esses três ensinamentos do Livro dos Espíritos, do Espírito de Verdade, vêm despertar para a verdadeira caridade. Aí não olhamos para a nossa caridade do dia a dia e percebemos que nós estamos rastejando ainda para compreendê-la, porque temos dificuldade de entender. Achamos ainda que tirar algumas roupas velhas do armário é caridade. Muitas das vezes roupas que nem sequer vamos usar mais. Entendendo que a maior caridade exige recursos pessoais de cada um de nós. É quando a gente doa alguma coisa que pertence a nós e vai fazer falta. Damos um exemplo: o tempo, o suor do dia a dia, a paciência, muitas das vezes recursos monetários em benefício daqueles que sofrem. E essas são as verdadeiras doações. E principalmente no aspecto moral, o perdão. Quando a gente consegue estender o perdão àquele que necessita. Um amigo nosso, alguns anos atrás, chegou até nós e disse assim: a minha esposa me traiu. Eu
estou com ódio profundo sobre essa criatura. E eu guardei tudo no celular, toda a traição dessa mulher. E pretendo levar na justiça humana para que ela pague alguma coisa do mal que ela me fez. Peguei o celular e disse, meu irmão, isso não presta para nada. Jogue fora todas essas mensagens, todos esses vídeos, e segue a tua vida como espírito imortal. Mas eu devo perdoar? Disse ele para nós. Essa recomendação não é minha, é de Jesus de Nazaré, do homem mais perfeito que desceu à terra e nos ensinou o caminho até Deus. Não siga o João da Silva, siga Jesus de Nazaré, porque ele é ponto exato para a nossa evolução. Como diz Emmanuel, na dúvida, segue Jesus. Olha o Evangelho e vê que o Evangelho nos ensina, para que a gente possa errar menos no dia a dia. Amar quem nos ama é muito fácil. O duro é amar aquelas pessoas que nos prejudicaram de alguma forma. Mas como vai ser a confiança? Como que eu vou confiar numa pessoa que me traiu? Como que eu vou ter de alguma forma acesso àquela pessoa que eu não confio mais? Então o Evangelho nos instrui também que amar não quer dizer ter plena confiança naquele sujeito ou naquela mulher, porque nós sabemos que ela não gosta de nós, porque ninguém é obrigado a gostar de nós. Nós, a nível espiritual, somos obrigados a gostar de todo mundo, independente do jeito de ser de todos. Não se pode ter para com aquele que não gosta de nós o mesmo carinho que a gente tem por um irmão. Aquela pessoa que não gosta de nós chega a transmitir uma energia peculiar. A gente capta aquela energia, a gente sabe que ela não gosta de nós. E como que eu vou fazer então? O Evangelho nos ensina assim: basta que a gente não tenha ódio, basta que a gente não tenha rancor, basta que a gente não tenha desejo de vingança. Quando Jesus disse para nós voltar a outra face para aquela que nos bateu na outra, em outras palavras, ele disse: não se vingue. E cuidado, meus irmãos, a nível social, quantas pessoas confundem justiça, vocês sabem com o quê? Oi? Pode falar. Com vingança. Exato. Na verdade, a pessoa quer se vingar, mas ela diz que ela quer justiça. Só que a justiça, diz a oração dominical para nós, que Jesus pede para nós na prece, que a gente deve perdoar as outras criaturas na proporção, né? Que Deus deve nos perdoar na proporção que a gente perdoa. Essa é a verdadeira justiça. Se nós formos olhar o nosso passado espiritual, meus irmãos, quantas manchas profundas. Aí nós vamos compreender que esses irmãos que estão conosco aqui na terra hoje, é alguns daqueles que nós prejudicamos, é alguns daqueles que a gente arruinou a família. Certa vez, em comunicação, em contato com um espírito sofredor, ele dizia para nós assim: eu não consigo perdoar. Esse sujeito entrou no meu lar e matou minha esposa, meu filho, e me matou. Destruiu a minha vida física. Aí eu disse: meu irmão, que época que você viveu? Ele disse para nós: nós estamos no ano de 1800 e alguma coisa. Eu falei: não, já estamos na época em 2000 e alguma coisa. Ele falou: não acredito, passaram-se tanto tempo assim.
Parece que aquele que está preso no mal está associado a ele. E ele nem vê as horas passarem, as oportunidades passarem à sua frente. Então nós percebemos que diante daquele irmão ele havia perdido anos e anos da sua existência milenar. Disse meu irmão: quantas criaturas te amam e seguiram para diante? Quantas criaturas que trabalhavam lado a lado contigo e você não teve tempo e oportunidade de caminhar com elas mais? Aí eu disse para ele: você não queria de alguma forma rever os seus entes queridos? Aí a espiritualidade, que é tão boa conosco, nos dá a oportunidade, quando alguma coisa toca o nosso coração, ela dá a oportunidade que ele visse espiritualmente a sua esposa e o seu filho. Foi o suficiente para que ele pudesse, de alguma forma, se acalmar e ser encaminhado para começar o seu processo de libertação. A doutrina espírita nos informa que o ódio nos aprisiona. Então, se nós quisermos vir juntos novamente, continue odiando. Provavelmente na próxima encarnação, aquele com quem você odeia tanto será teu irmão, ou então tua esposa, ou então teu filho. Mas se você ama verdadeiramente, você liberta. E você só vem junto com aquele irmão para realizar algum trabalho em benefício da paz. Mas quantas e quantas criaturas humanas estão fazendo de tudo para retornar outra vez, junto com os seus próprios desafetos, e retornam muitas das vezes em condições dificílimas a nível espiritual. São irmãos que, infelizmente, ao invés de se perdoar, acaba um matando o outro, acaba um roubando novamente o outro, acaba um caluniando o outro, e continua aquela desavença espiritual. É por isso que Jesus, em determinado momento, ele disse assim: conserta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao oficial de justiça e te prende por um determinado momento na imortalidade. O que Jesus queria dizer para nós? Abra os olhos agora, diante daquelas pessoas que estão encontrando dificuldade de ter afeto. Não faça mais males a essa criatura humana, porque senão você está trazendo ela para junto de ti, para oportunidades libertatórias do mundo espiritual. O Espírito vem nos ensinar dizendo assim: é não colocar obstáculo à reconciliação. Então, se tem alguém que não gosta de nós, chega para nós e diz assim: eu preciso conversar contigo. Abra o coração, receba aquela pessoa com afeto e dê oportunidade para que ela de alguma forma se abra. E quem sabe ela se abrindo, vocês conseguem reativar. Diz a psicologia que os grandes afetos de hoje foram os nossos grandes inimigos de outrora. Porque na verdade o ódio é o amor que ficou doente. Mas na verdade aquela criatura ama mais do que aquelas pessoas que ela diz que ama, porque ela sofreu tanto em companhia com aquela criatura humana, que ela passou a odiar. Mas a partir do momento que ela vence aquela etapa do ódio, consegue se libertar, não existe amor igual. É por isso que vem algumas pessoas em nossa vida que faz de tudo para nos agradar, faz de tudo para nos ajudar. É aquela sempre que nos estende as mãos nas horas mais difíceis de nossa vida. Quem são essas almas? São aquelas criaturas que erraram para conosco outrora, mas agora vem fazendo de tudo para acertar, porque se arrependeram.
é estender a mão prestativa em caso de necessidade. Então aquele sujeito, aquela mulher que a gente tem alguma dificuldade, vem nos pedir ajuda, abra as mãos e principalmente abra o coração e ajude essa criatura em nome de Deus. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É estender a mão prestativa, como comentamos, é evitar prejudicá-lo por palavras e atitude. Então, se alguém vem falar mal daquele espírito encarnado ou desencarnado, o que a gente faz? Se esquiva. Porque eu não quero alimentar mais ódio onde existe o ódio presente. Porque quanto mais a gente fala mal daquela criatura humana, mais se incorporiza o ódio em mim. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao roubo ou ao crime. É compreender que, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido as nossas também. A gente não erra? Quantas vezes a gente olha para trás, quando chega a maturidade, olha para trás e diz assim: se eu pudesse, eu faria tanta coisa diferente, eu não teria prejudicado tantas pessoas como eu prejudiquei. E normalmente quando chega lá por 60, 70, 80 anos de idade, quando a cortina do mundo espiritual já começa a se abrir, é onde a criatura humana começa a refletir. Diz assim: como eu errei da adolescência até a maturidade, como eu poderia ter agido melhor? Eu não estava com a consciência tão pesada como me encontra hoje em dia. O espírita tem um outro motivo ainda muito especial, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Qual que é o motivo especial que o espírita tem? Ele sabe, inicialmente, que a maldade não é estado permanente do ser. Então aquele ser que hoje rouba, mata, calúnia, a nível espiritual, ele um dia também será um espírito superior. Então aquele que estupra hoje, aquele que entra na casa das pessoas e matam e roubam, eles também um dia na imortalidade serão um espírito superior. Porque Deus criou todos nós para a perfeição. E Jesus disse reiteradamente que ninguém vai se perder, que todo mundo vai alcançar, um menos tempo, outro mais tempo. Sabe que aqueles erros atuais é momentâneo, e possivelmente esse espírito em outras encarnações futuras estará melhor. Hoje predomina a matéria, mas amanhã vai predominar o espírito. E que um dia nós iremos nos arrepender dos erros praticados. Mas esse dia tem que chegar, e vai chegar para todos nós. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Gente, o bem, ele fala mais alto. O problema é que nós deixamos o mal se agigantar de alguma forma. No livro dos Espíritos tem um questionamento: por que os maus sempre ganham, sempre superam? Aí o Espírito de verdade, através dos instrutores, disse assim: porque o bom e o bem, eles são tímidos. Então chega um momento que nós precisamos agir, não permitir que o mal faça tanto barulho. Pelo contrário, divulgar mais o bem, falar mal, para que a gente perde tanto tempo para contar mal da vida alheia, e a gente perde tão pouco tempo para falar do bem, das boas obras, daquilo que enobrece o espírito. Com boas atitudes pode-se fazer de um inimigo um amigo, e depois da morte, com a má atitude ele se irrita, então que serve de instrumento da justiça de Deus para aquele que não perdoa. Então os bons exemplos dos bons ajudam os maus. Infelizmente aqui na terra nós estamos com um problema espiritual muito sério, que Deus sempre vai acudir.
há poucas referências do bem, há poucas pessoas falando do amor. Nós precisávamos falar mais das boas obras, nós precisávamos gritar pela presença do bem. É preciso, de alguma forma, seja através da palavra, seja através da ação, inibir a ação do mal. E a gente não pode de forma nenhuma se associar àquilo que é do mal, ou que faz o mal. Jesus deu o exemplo maior de amor. Ele amou até aqueles que o abandonaram. Então por que ele fez isso? Para que nós hoje não chegássemos e disséssemos assim: eu nunca vi ninguém perdoar. Não, nós vimos. E ele deixou o exemplo maior, que é possível amar, é possível perdoar. E deixou como última frase para nós: perdoa o Senhor, eles não sabem o que fazem. Nós sabemos também, espírita, que existe um desafio também. Aqueles espíritos que desencarnaram com ódio de nós, muitas das vezes permanecem extrafísico como nosso obsessor. Aí nós poderíamos dizer assim: quem são aqueles espíritos que nos afligem hoje? São aqueles espíritos que nós causamos o mal ontem. Uns reencarnaram, outros estão no mundo espiritual. Então o que nós podemos fazer? É não atirar a presença desses espíritos junto de nós. É através de nossas atitudes servir de exemplo e modelo para que eles possam perdoar também. Dizemos muitas vezes que o pior inimigo está lá fora. A doutrina espírita diz para nós que o pior inimigo está dentro de nós, que somos nós mesmos. Uma frase de Joana de Ângeles, Adivaldo Pereira Franco, quando ele estava reclamando muito da vida, ela disse assim: Divaldo, a luta nunca foi com o outro, a luta sempre foi contigo mesmo. As dificuldades que você teve, o sofrimento, era você lutando com você mesmo. Esquece teu próximo, ele não tem nada com isso. Aí nós nos lembramos do egoísmo e do orgulho que continua forte a bater em nós, em nossas atitudes. A gente ainda é profundamente orgulhoso e profundamente egoísta em nossas atitudes. E lembrando para nós, eu me recordo de uma passagem espiritual que eu falei: eu não vou contar essa história, eu vou ler, porque ela é um ensinamento espiritual para cada um de nós, que para mim é uma pérola. É de Maria Dolores, chama-se Perdão e Paz. Maria Dolores diz assim, recordamos daqueles momentos sublimes depois do desencarne de Jesus Cristo: o refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho, albergava um montão de pessoas em prova, entremostrando fartamente doença, inquietação, cansaço e desalinho. O sol se despedia no poente. Tudo em Jerusalém, no entardecer, requeria parada de lazer depois do dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia a tarefa de paz, de compreensão e de amor. Enfermos sem família que quisessem, débeis mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças de ninguém, colhidas nas calçadas, junto dos companheiros de Jesus, alinhavam-se em prece, rogando ao céu socorro, amparo e luz. No transcurso do dia, Simão Pedro, amigo de Jesus, suara e trabalhara tanto, que se recolhera a sós em sigelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores,
veio apressado pelos corredores e disse-lhe através da voz tremente: irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás, que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu, como quem se arrojara a intenso asco: Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco, que odeia o mundo galileu. Em seguida indagou do jovem emissário: não conheces a trama do Calvário? Pois não sabe no texto que estudas, que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar o mestre inesquecível. E dando um murro à mesa, ajuntou: é impossível, aqui não entrará semelhante traidor, que ele sofra por lei da natureza remorso e enfermidade, entre gritos de dor, cumpra o que penso e o que falo. Eu mesmo irei à porta a fim de despachá-lo. A penumbra invadia o grande lar, descia a noite bem devagar. Pedro avança para a entrada, mostrando na expressão a alma rude e agitada, mas quase rente à porta um homem sereno. Nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo Paulo, excitado, o reconheceria fosse onde fosse em todo o mundo. Era Jesus o mestre nazareno. Empolgado de pranto e de alegria, Simão interrompeu atarantado: a que vinde, Senhor? Ordenai o que for de vosso agrado. O Cristo replicou, carregado de amor, as palavras sublimes que trazia: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudestes esquecer as horas da agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração. Olvidar toda ofensa é prosseguir em paz. Pedro, venho te pedir por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora. É um pobre penitente que escora nas chagas que carregas. Um enfermo infeliz de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda, Pedro, a nossa fala de outras eras. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa 70 vezes 7 vezes. Não te detenhas, vai. Lembra o infinito amor de nosso Pai. Cada qual pagará pelas culpas que tem, na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós cabe sempre a tarefa do bem. Aprende a servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim. Faz o bem a Joás, qual o fazes por mim. Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado na pedra à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristão rapaz que se punha assistido. O moço esclareceu: amigo, este é Joás, que pede proteção ao solo abrigo. Está mudo, febrento e desprezado. Recebei-o por Deus a vosso lado, por tutelado e amigo. O rabino de outrora é um triste mendigo. Transformado Simão alçou Joás ao nível do seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor: ide em paz, deixe Joás conosco, é nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor, tal qual se fez e tal qual se manifesta, porque esta casa é uma casa de Deus. Então percebemos, já no adiantar das horas, o quão é importante o perdão em nossas vidas, o quanto que a espiritualidade para nós aconselha diariamente para nós: perdoa. E eu me recordo, para encerrar, da nossa amiga Maria Dolores, poetisa do além, que
uma irmã questionava Chico Xavier, que não conseguia perdoar. Repentinamente as mãos céleres de Chico Xavier começou a psicografar e deixou essa página espiritual lindíssima para a nossa reflexão. Se alguém te mostra voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, nada te possa alterar, ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Ante os irmãos em revolta, sabes que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia, nunca reproves ninguém. Esse comentário de nossa irmã a todos nós é um fluxo para a gente meditar a respeito de nossas vidas, iluminar nossos corações, nossa mente, para que possamos, nessa encarnação, alcançar os nossos objetivos espirituais que nos propomos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos traga a sua